Vinhos gaúchos que custam menos de R$100. Então, uma vinícola de Bento Gonçalves, uma vinícola boutique, que o foco deles são só vinhos de alta gama. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de harmonização. Se eu for pensar num vinho para dar de presente. E normalmente os brasileiros gostam de vinhos para dar para alguém que eu não gosto. Olá, amantes do vinho, tudo bem com vocês? Eu sou o sommelier Luca Tomasi e hoje, a pedido de alguns inscritos do canal, eu vou fazer um vídeo falando de vinhos gaúchos que custam menos de R$100. Vamos começar? Eu separei um vinho rosé, 2 vinhos brancos e 5 tintos. Vou falar um pouquinho de cada um deles. Vou começar por esse aqui, Bodega Iribarren Basco Louco. Esse é uma vinícola de Bento Gonçalves, uma vinícola boutique, que o foco deles são só vinhos de alta gama. Esse é um rosé 100% de Pinot Noir, bem leve. No aroma ele tem bastante cereja, morango, é um vinho bastante floral. E o grande diferencial dele é por ser um vinho bem versátil, é um vinho que não precisa ser consumido com nada. É um vinho que, para uma tarde quente, um dia de verão, senta ele e não precisa comer nada para tomar. Agora vamos de Torrontés. Eu separei esses vinhos e vou apresentar eles de forma crescente, do mais leve para o mais encorpado. Esse é um Torrontés da Dom Guerino de Alto Feliz. Ele ficou 6 meses em batonagem. O que é isso? 6 meses em contato com as borras. Depois que ele parou de fermentar, aquela levedura dele desceu e eles durante 6 meses foram agitando essa levedura para que ela subisse, se misturasse com o vinho e depois descesse. O que acontece? O vinho fica mais cremoso. Torrontés é uma uva que normalmente gera vinhos bem aromáticos, vinhos bem leves, com uma acidez muito boa e muito refrescante. E esse aqui, além de tudo isso, ele tem uma certa cremosidade. É um baita vinho que vai harmonizar muito bem com pratos mais leves. Um vinho que também, como aquele rosé, não precisa de comida. É um vinho que, para dias mais quentes, e ele é um vinho que agrada a quase todos os paladares. Agora vamos de Casa Marques Pereira, que é uma vinícola boutique de Monte Belo do Sul. Eu acho que esse é o vinho mais leve que eles têm. A proposta dele dos tintos são vinhos bem encorpados, vinhos com uma pegada bem mais séria. Mas eu gosto muito desse vinho porque ele é um chardonnay sem barrica, muito, muito refrescante. Ele tem uma pegada mais floral, mais cítrica. Não é um chardonnay barricado, não sei se eu falei isso. E ele é um vinho que ele é fermentado com levedura nativa. O que isso quer dizer? A grande maioria dos vinhos que são feitos no mundo são adicionadas uma levedura, né, um fermento que vai ser específico para ajudar na fermentação daquele vinho. E esse vinho ele é feito como os vinhos eram feitos antigamente. As uvas são colocadas lá para fermentar e elas fermentam espontaneamente. É um pouco mais perigoso, sim, tem uma chance de dar errado, ter que jogar aquilo tudo fora, sim, mas é um vinho bem, bem peculiar. E ele também vai ter essa pegada muito parecida com os outros dois que eu falei, de ser um vinho mais leve, de ser um vinho que não precisa de comida, de ser um vinho que vai ser tomado mais gelado, diferente dos chardonnays barricados, né, que são mais untuosos, mais encorpados, mais complexos. Esse não, esse é um chardonnay mais leve, mais fácil de tomar. Vamos de Syrah agora? Esse é um Syrah um pouco diferente, Quinta Dom Bonifácio. Normalmente a gente está acostumado a ver Syrahs mais encorpados. Você falou assim, o Luca está tá mostrando os vinhos de forma crescente e logo depois dos brancos ele já vai mostrar um Syrah, como assim? Esse é um Syrah com 12 graus, 12% só de teor alcoólico. Ele é um Syrah que não é barricado, a proposta dele é ser um Syrah com uma acidez um pouco mais alta, um vinho mais leve e não aqueles Syrahs mais pesados, mais encorpados, como a gente vê muito na costa do Rhône, né, que são os Syrahs franceses mais famosos, e aqui no Brasil também normalmente se faz Syrahs mais fortes. Esse não, é um Syrah mais leve e é um vinho muito legal. Vamos pro próximo. Esse ou esse? Eu acho que esse. Merlot do Vale dos Vinhedos. Larentes é o nome da vinícola. A gente não tem como, né, deixar de fora os Merlots do Vale dos Vinhedos. Esse é um Merlot reserva, já é um Merlot bem aveludado, bem untuoso, o que vai deixar ele um pouco mais barato, né? Esse aqui já é um 2018, foi uma safra muito boa para o Vale dos Vinhedos. É que eles usam carvalho de segundo e terceiro uso para fazer a linha reserva e deixam um carvalho novo para fazer os vinhos Gran Reserva. Então acaba que deixa o custo de produção um pouco mais barato e eles conseguem vender esse vinho num custo mais legal também. Além desse Merlot aqui, reserva, eles também têm um Tanat e um Cabernet Sauvignon que seguem a mesma faixa de preço e são vinhos muito bons. Agora vamos para Flores da Cunha, Casa Venturini, é uma vinícola bem tradicional de lá. Esse aqui é um Cabernet Sauvignon reserva. O que é muito legal desse vinho? Que além dessas Cabernet Sauvignons da Serra Gaúcha, né, que é onde fica Flores da Cunha, tem uma parcela de Cabernet Sauvignon da Campanha, que é um palco muito interessante para essa uva, é um terroir muito bom para Cabernet Sauvignon. Esse vinho ficou 12 meses em carvalho francês, também, né, de segundo e terceiro uso, e ele é um vinhaço, um vinho que tem uma pegada muito legal de chocolate, de fruta negra, de café, de baunilha. E esse é um vinho que vai harmonizar com pratos um pouco mais pesados, né, com carnes, com massas mais condimentadas, pratos com cogumelos. E nessa mesma linha aqui desse Cabernet Sauvignon reserva, eles também têm um Cabernet Franc, um Marcelin que é muito bom, tem um Merlot também.
Agora a gente vai falar de Valmarino. Valmarino é uma vinícola de Pinto Bandeira, fica perto de Bento Gonçalves. E esse aqui é um Petit Verdot. Um pouco mais difícil de ver vinhos feitos 100% de Petit Verdot, uma uva bem encorpada, eles usam bastante em Bordeaux para corte, mas a Valmarino resolveu fazer um 100% Petit Verdot. E o interessante desse vinho é que 75% dele é da safra de 2002 e 25% dele é da safra de 2021. Eles fizeram um blend de 2 safras e esse é um vinho que passou 12 meses em carvalho americano. Então, além de ele ser um vinho mais robusto, mais denso, mais complexo, ele vai ser um vinho com essa pegada mais de baunilha, com essa pegada mais de especiaria doce de coco, que são provenientes do carvalho americano. A Valmarino gosta bastante de usar carvalho americano nos vinhos deles. Eles usam alguma coisa de carvalho francês, mas predomina bastante o carvalho americano. Eles têm uma parceria bem legal com o Nathan Churchill, que é um cara que é lá do Kentucky, nos Estados Unidos, e ele é um produtor de barricas. Ele manda barricas bem legais, barricas bem especiais para esses caras aqui fazerem os vinhos deles. E agora o 8º vinho, um vinho de Flores da Cunha também, assim como a Casa Venturini, família Beber. Esse é um Taná, linha Almejo, que é a linha de entrada deles. Já é um vinho que passou 6 meses em carvalho, um Taná mais robusto, um Taná não tão forte, não com tanta concentração de madeira, mas ele é um vinho que expressa um pouco mais fruta, não é aqueles Tanás com um baita potencial de guarda, mas já é um vinho super agradável, tem notas de couro, notas de tabaco, bastante fruta negra, né, que é clássico dessa casta. E essa linha Almejo, além do Taná, eles têm um Cabernet Sauvignon, um Merlot e um Chardonnay com Riesling, que é um branco, também é muito interessante. Esse é um vinho que também vai combinar com pratos mais condimentados, né? Como eu disse, ele tem um perfil de harmonização muito parecido com o Cabernet Sauvignon, com o Petit Verdot também, que pede pratos mais elaborados, carnes, ele vai muito bem. Agora a gente vai fazer uma brincadeira de harmonização. Vou falar alguns pratos, a gente vai escolher vinhos que vão combinar melhor com certos pratos. Primeiro, para não harmonizar daqui para cá. Como assim? Se eu fosse escolher vinhos para tomar sozinho, sem prato nenhum, esse Syrah aqui bem leve, esses 2 brancos e esse rosé aqui, eles vão muito bem sozinhos. Se a gente for começar a falar de comida, vamos falar numa tábua de frios. Vinho mais versátil, eu acho que esse Merlot aqui, um vinho de médio corpo, ele é um vinho que tem um leque de harmonização muito grande. Para uma noite, para um dia mais frio, eu iria nesse Merlot. E se fosse uma tábua de frios num dia ensolarado, esse Chardonnay aqui vai muito bem. Agora, eu até dei uma mexida no grau de intensidade, porque eu tinha colocado esse aqui como mais leve que o Chardonnay, mas não. Esse Chardonnay aqui é mais leve, esse aqui é um pouquinho mais complexo porque ele tem a batonagem que eu expliquei antes, e ele tem uma carga aromática mais forte também. Esse aqui é um pouco mais cítrico e floral, então ele acaba ficando um pouquinho para trás. Se eu for falar, por exemplo, de pizza calabresa, eu creio que esse Syrah aqui vai muito bem pela acidez dele, mas se eu quero um vinhozinho um pouco mais encorpado, eu já vou nesse Merlot. Falando de carne, se for um churrasco, Taná, Petit Verdot. Se eu for falar de carnes brancas, de um frango leve com uma salada, eu já iria de Chardonnay. Se eu for pensar num peixe com batatas, na beira da praia, com aquele aroma de maresia, Torrontés vai muito, 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 muito bem. Não falei desses 2 aqui, né? Vamos pensar no Cabernet Sauvignon e no Syrah para pratos mais condimentados. Se eu for pensar numa carne de caça, numa carne mais forte, Cabernet Sauvignon vai muito bem, Petit Verdot também. Massa bolonhesa, a acidez desse Syrah aqui vai super bem. Na Itália eles brincam muito, né, que a harmonização perfeita para tomate são os Chiantis, né, os vinhos feitos de Sangiovese, né, tanto a pizza margherita quanto a massa bolonhesa vai muito bem. Esse Syrah aqui tem um perfil, uma acidez parecida, sem carvalho, é um vinho mais leve, mais refrescante. Se eu for comer comida mexicana, que é mais apimentada, nenhum dos tintos. Parte sempre para vinhos mais leves, vinhos mais aromáticos. Pimenta e vinho tinto, ou então shoyu, né, sushi e vinho tinto, é sempre um perigo. Tenham cuidado. Surgiu aqui a pergunta de comidas francesas clássicas. A França é grande, né? A França tem Pirineus para baixo. Se a gente for pensar nas montanhas dos Pirineus, eles comem muito cordeiro. Eu iria disso aqui. Mediterrâneo, eles comem muito fruto do mar, muito peixe. Eu viria pro lado de cá. E se eu for pensar num vinho para dar de presente, um vinho que eu for pensar assim, nossa, eu não conheço muito bem a pessoa, não sei se eu dou um vinho muito encorpado, não sei se eu dou um branco. Normalmente os brasileiros puxam a brasa mais para os tintos, tá? E normalmente os brasileiros gostam de vinhos mais aveludados, mais encorpados, mas no geral não aquele vinho muito pesado. Eu iria de Merlot Vale dos Vinhedos, com certeza. Parentes. Se eu fosse escolher um vinho desses para dar para alguém que eu não gosto,
Eu não daria vinho, porque vinho é a bebida do amor. Só se dá vinho pra quem a gente ama. E é isso aí, amantes do vinho. Espero que tenham gostado do vídeo. Esse vídeo aí eu fiz a pedido de uns inscritos que comentaram num vídeo que eu fiz anteriormente. Não se esqueçam de curtir, compartilhar. Compartilha aí, você pode compartilhar para quem você quer, para quem você gosta, para quem você não gosta, compartilha também. E não se esqueça de se inscrever no canal, que não custa nada. Até a próxima. Tchau, tchau. Temos erro de gravação.